Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e nesse vídeo aqui a gente vai ver a parte 2 das aplicações importantes da perícia contábil. Se você ainda não viu a parte um ou quer rever, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem o acesso a essa aula, tá? Só lembrando, pessoal, que aqui o intuito é mostrar possibilidades de atuação do perito contábil em diversas causas das mais variadas possíveis, tá? A gente não vai aqui, nesse conteúdo, aprofundar demais em como fazer cada uma delas. O objetivo é dar essa luz. Se você tiver curiosidade em algumas dessas aplicações em maior detalhamento, confere aqui também a descrição do vídeo, que a gente tem algumas aulas onde a gente aprofunda alguns desses temas, tá certo? Então é isso, pessoal. Só antes da gente começar aqui, deixa eu pedir duas coisas para você, tá? Primeiro, deixa uma curtida aqui nesse vídeo, que ajuda bastante o nosso canal. E também se inscreve aqui nele, tá? Ativando o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo por aqui, tá certo? Então, agora sim, vamos lá. Só reforçando que essa aula aqui é um conteúdo baseado no livro Perícia Contábil, do professor Antônio Lopes de Sá, 11ª edição, da editora Gen Atlas, ok? Bom, dando continuidade, uma possibilidade é em ações de falta de entrega de mercadorias, que vai acontecer justamente quando equipamentos, máquinas ou qualquer tipo de mercadoria que sejam encomendados, você paga, né? E o fornecedor ele falta com o compromisso da entrega. E aí, como é a atuação do perito, né? Ele vai examinar, primeiro, observar as condições de compra e venda, determinar a coisa certa, né? A qualidade ou a qualidade comprometida, quantidade, os prazos e conhecer a parte cumprida e que falta ser cumprida do contrato, né? Ver também a questão da efetiva capacidade da entrega do prometido, calcular principalmente aqui ó, as perdas decorrentes dessa falta de entrega, né? E verificar se há algumas modificações, se houveram modificações acordadas sobre o contrato originário, entre outros. Mas, principalmente, todos esses exames para verificar as consequências dessa falta de entrega da mercadoria, seja ela parcial ou total, tá bom? Então, a gente atua verificando essas consequências da falta de entrega. Outra possibilidade diz questão às falências, né? Processo de falências, né? Esse estado falimentar ele é motivado pela insolvência ou incapacidade de pagamento de obrigações, por mais diversos motivos, né? Inclusive fraude, tá? Então, variada é a possibilidade de trabalho do perito nesses casos de falência, que podem envolver verificação de problemas de desvio ou ocultação de bens, simulações de dívidas, administrações ruinosas, seja por incompetência ou propositalmente, né? Então, omissões, abuso de direito, desvio de finalidade, né? Tudo isso pode ser comprovado mediante atuação de um perito contábil, né, para verificação dessas questões mais ligadas ao patrimônio, né, principalmente de administração ruim, e a questão de ocultação de bens, simulações de dívidas, como eu coloquei. Tá? Ainda, questões sobre fundo de comércio. É um valor imaterial, né? Fundo de comércio ele é um valor imaterial fundamentado na capacidade de lucro de uma empresa, mas não do lucro atual, mas a possibilidade dela continuar lucrando, tá? Normalmente, esse fundo de comércio, ele é estabelecido em cálculo, em contrato social, perdão, a forma que ele deve ser calculado, tá? Não havendo isso em contrato social, compete ao perito optar pelo critério que ele defende. Como eu disse, né? Porque é um valor imaterial, é uma espécie de goodwill, né? Então, esse fundo de comércio não existe uma uniformidade de entendimento. Existem diversas fórmulas que podem ser utilizadas, né? Temos aqui alguns métodos de Lick, Schmallenbach, Euler, Brief, Retail, Ferreiro, e por aí vai. Então, assim, não é um assunto que tem uma unanimidade, né, uniformidade de critério,
E não estabelecendo-se isso em contrato social, cabe ao perito optar por calcular da forma que ele entende mais coerente esse valor imaterial baseado na expectativa de lucros futuros, tá? Impugnação de créditos falimentares. Quando da falência, né, vão se criar umas formas de se quitar algumas dívidas, né? E na ocorrência da impugnação do crédito, é necessária a perícia contábil para observar os aspectos da legitimidade, principalmente para mostrar que aquele determinado crédito realmente não pode ser considerado como sendo um objeto de pagamento, seja porque ele traz prejuízo a terceiros, seja por alguma outra motivação, uma atuação pericial nesse sentido pode se fazer necessária. Tá? Impugnação de créditos fiscais, contestação, né? Uso da perícia para contestar procedimentos de auditores ou agentes de fiscalização tributária. Porque muitas vezes alguns entendimentos fazendários na esfera administrativa, eles são considerados como certos, mas aí você vai se discutir na esfera judiciária e lá na justiça acontece o oposto, eles são considerados errados, né? E aí uma atuação de um perito, nesse caso, né, para mostrar essa questão judicialmente, para demonstrar esses entendimentos, pode fortalecer bastante a causa, né, a possibilidade de sucesso da causa, tá bom? Outra possibilidade, indenização por danos, né? Quem sofre algum dano, ele vai reclamar isso, né, na justiça, e aí a perícia ela vai observar alguns fatores, como estão elencados aqui. Qual é o fato ou dano, ou qual é o fato que originou o dano, qual é a identificação qualitativa dos elementos, a quantificação também, os efeitos desse fato, a identificação qualitativa e quantitativa dos elementos, né, dos efeitos, as influências em relação ao tempo, né? Sobre os espaços da atividade, os efeitos colaterais nas mesmas condições. Tudo isso são questões que a perícia deve observar, principalmente para se chegar no valor do dano, né? Então, a atuação de perito para auxiliar a estabelecer um correto valor desse dano pode se fazer necessária também, tá? Inventários de sucessão hereditária. Também se aplica, né, perícia contábil, nesse levantamento de haveres partilháveis, que pode ocorrer por normalidade ou ainda em função de litígio. Tá? E aí o levantamento dessa situação, o perito vai apurar não apenas os valores materiais, mas pode apurar aí questões de fundo de comércio também, né, verificação de créditos, débitos, direitos especiais, contingências, enfim, variada é a possibilidade de atuação em questões envolvendo inventários de sucessão hereditária, tá? É mais uma possibilidade. Inquéritos judiciais para efeitos penais, também se pode trabalhar nessa questão, né? Quando acontecem atos delituosos, principalmente fraudes contra patrimônio, né? Pode-se atuar como perícia contábil para formar prova, né? E para apurar responsabilidade sobre os danos a serem ressarcidos, como, por exemplo, falências fraudulentas, adulteração de mercadorias, falsidades ideológicas, estelionato, subtração de mercadorias, valores, títulos, receptação, emissão de cheques sem garantias, e por aí vai, tá? Então, muitos inquéritos que vão ter efeitos penais podem ter por base probatória uma perícia, tá? Então, a atuação do perito contábil nesse sentido pode ser bastante relevante também. Na questão de liquidação de empresas, né, que é um passo após a falência. Né? Essa liquidação é justamente o procedimento para transformar em dinheiro o ativo, né, de modo a pagar as dívidas que se tem com terceiros e com sócios. Nesses casos, da fase, quando já está na fase de liquidação, o perito sendo nomeado ou contratado, deve verificar algumas questões, como, por exemplo, está elencado aqui, ó, analisar a conciliação de saldos de ativos e passivos, principalmente os ativos qualitativamente,
conhecer as avaliações dos bens, as disponibilidades dos bens, né? Ou seja, a possibilidade de transformá-los em dinheiro, a qualidade de realização desses bens, se a realização não foi ruinosa, né? O favorecimento na liquidação, quem são as pessoas mais favorecidas, uma análise qualitativa das dívidas, a legitimidade dessas dívidas, o comportamento operacional, né, da empresa no período de liquidação, o destino dado a cada realização, as despesas de liquidação, destinos dos resultados no período de liquidação. Então, variada é a atuação do perito também na fase de liquidação de empresas. Tá bom? Vamos à próxima. Vamos lá. Ações de lucros cessantes. O primeiro, que é isso, né? Lucros cessantes são aqueles lucros, aqueles valores que alguém deixa de ter, seja pessoa física ou jurídica, em razão de um impedimento que outro lhe impôs. Então, por exemplo, um acidente causado numa máquina obrigou a empresa a parar de produzir. Então, ela vai ter um lucro que foi cessado, porque ela ficou parada, tá? Ou acidente num veículo de entrega da empresa. Enfim, nesses casos, cabe ao perito verificar o cálculo desse valor dos lucros cessantes, né? E aí se abordam questões, sempre a verificar esses 6 pontos aqui, ó. Primeiro, a causa. O que impediu, né, a venda ou o lucro? Segundo, a qualidade do fato. Em que ocorreu o impedimento? Terceiro, a quantidade. Quanto que se mensura o dano sofrido? Quarto, a temporalidade. Por quanto tempo durou o dano? Quinto, a localidade, né? O espaço. O espaço. Em que local ou em que linha de produto ocorreu o dano? E sexto, verificar a colateralidade, né? Se houveram outros efeitos decorrentes desse dano, tá? E com base nessas verificações, a gente consegue estabelecer o valor do lucro cessante. Ainda, pode acontecer perícias em medidas cautelares de tutela. Né? É um direito, quando há um direito ameaçado e um receio de lesão de direito, pode-se propor uma ação que visa uma tutela provisória ou de urgência ou tutela de evidência, conforme situação, né? Nos termos lá do artigo 294 a 311 do Código de Processo Civil. Nessas medidas, a metodologia da perícia vai seguir o interesse de verificar, ou seja, de dar uma sustentação sobre qual direito ameaçado ou qual receio de lesão a direito que o postulante tem, tá? Porque ele vai entrar solicitando essa medida cautelar, então a perícia, comprovando esse receio de lesão ao direito ou direito ameaçado, vai dar uma maior sustentabilidade ao pedido de medida cautelar, tá bom? Então, mais uma possibilidade de atuação em perícia contábil. E aí as mais diversas ações judiciais ordinárias, né? Existem uma quase infinitude de postulações que se admite participação pericial, tá? A gente aí poderia citar várias, mas basicamente existem o perito, né, nessas ações em geral, nos quais a gente já detalhou diversas delas aqui nesse vídeo e no primeiro, na parte 1, vão exigir basicamente o que do perito? Exames documentais, de registros contábeis, de extratos de contas, de balanços, de haveres, enfim, existe uma infinitude aí de elementos contábeis que podem ser levados em conta para a produção pericial nas mais diversas ações judiciais ordinárias, tá? Ainda, ações possessórias. O Código Civil Brasileiro, ele trata de posse, né? Assim como já se tratava o antigo Código, ou seja, a garantia de quem foi subtraído da posse de algo, né? Então, essa ação inicialmente é uma ação possessória, depois ela passa a ser ordinária, mas nesses casos podem ocorrer também apurações de perdas e danos pela coisa subtraída. Então, as perícias geralmente decorrem dessas reclamações, das perdas e danos sofridos, né? E aí você pode contestar amparado em provas periciais, né? Para estimar ou para comprovar ou para, né, valorar essas perdas e danos que eventualmente tenham acontecido. Ações de prestação de contas.
né? Quando alguém tem esse direito de exigir que o outro lhe preste contas, tem o direito assegurado, né, de receber de forma adequada, normalmente vai se nomear um perito para verificar essa questão dos investimentos, despesas, receitas e o saldo final, tá? E aí podem ser, fazem parte, né, dessa análise de prestação de contas, levantar relação de bens, verificação de contas, balanços, apuração de lucros, levantamento de estoque, análise bancária, análise de validade de documentos de despesa, análise de confiabilidade da receita, das contas de retiradas de lucro, análise de contas de transferências de numerário. Enfim, o perito ele vai atuar de forma a assegurar uma correta prestação de contas, tanto da parte de receita quanto da parte de despesas e investimentos, tá? Para chegar num correto saldo final daquilo que pode ser realmente validado, tá? Então, ações de prestação de contas têm uma atuação pericial muito importante. As ações rescisórias, né, em contrato de distribuição, agência e representação, entre outros contratos mais atípicos, né? Demanda de exames, né, que podem possuir uma rescisão que pode ser considerada injusta, né? Enfim, e aí esses tipos de ações rescisórias de contrato provocam danos, perdas e lucros cessantes, muitas vezes, né? E aí, novamente, nesses tipos de ação, a utilidade da perícia se dá na apuração dessas eventuais perdas, danos e lucros cessantes, tá? Então, mais um tipo de ação em que há bastante utilidade para a atuação de perito contábil, ok? E, por fim, as ações trabalhistas, que por si só já têm uma infinidade de possibilidades, né? Verificação de escritas de células sociais, em torno de registro de empregados, salários, direitos inerentes nas relações de salários, né? Pode ser tanto na fase de instrução quanto na fase de liquidação também, tá? Como, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de quesitos que podem ser evocados na fase de instrução, né? Em verificação de que período o reclamante prestou serviços à empresa, os recibos de comissão nesse período assinalado referiam-se à pessoa jurídica daquele demandante, em quais páginas do diário estão registrados os fatos, qual foi o lançamento, reproduzir um quadro das comissões, né, tal qual era conhecimento do reclamante, ele visou, coincide com os registros diários, o reclamado, ele pagou o valor que consta no quadro, houve alguma alteração percentual de comissões, quando ou nunca, né? A comissão paga consta no contrato de comissões nos autos, enfim. E também após a sentença também pode haver, existe a possibilidade do perito atuar como calculista, né? Para chegar no valor que a pessoa tem direito a receber ou a obrigação de pagar, tá? Então, as ações trabalhistas aí têm uma infinitude de possibilidades de atuação para o perito, ok? E é isso, tá, pessoal? Nesse vídeo aí, parte um e esse parte 2 acho que deu para a gente observar bastante possibilidades que existem de atuação do perito contábil, né? Para mais aprofundamentos em alguns desses tópicos, você pode conferir vídeos que a gente deixou aqui na descrição, tá certo? E no mais, é isso, tá bom? Meu agradecimento para você que assistiu aqui até o final. Qualquer dúvida ou comentário, escreve aqui abaixo que a gente troca uma ideia. E vamos fechando aqui, só reforçando aqueles pedidos que eu fiz no início, tá? Deixa uma curtida aqui no canal para fortalecer ele e se inscreve aqui também, ativando o sininho da notificação. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.